Criação de usuários. Muito bem. Então, criação de usuários é uma rotina na administração de redes bastante comum. Gerenciamento de usuários, né? Mas aqui o foco é na criação de usuários. Então, diversos serviços possuem formatos distintos e restrições em relação aos tipos de caracteres permitidos. Então, a gente tem esses problemas, né? Quando a gente está falando em um login único, muitas vezes não é possível fazer isso, porque determinada aplicação aceita um número de X de caracteres no usuário, ou não permite um tipo de caractere como username, né? Então, os formatos comuns é nome, ponto, sobrenome. Então, um exemplo seria José.Silva. O CPF, vantagem do CPF, é único, né? A gente não precisa se preocupar com conflitos de usuários. Imaginem José Silva num ambiente que tenha milhares de usuários, né? Vão ter vários José Silva. Então, como é que tu desempata isso aqui? Isso é um problema. O nome.setor, isso aqui é uma estratégia não muito boa, né? Então, imagine o José do almoxarifado. Se ele ir, por exemplo, para a secretaria, o e-mail dele fica José do Almox. Bizarro, né? Mas é raro, mas acontece muito. Iniciais mais sobrenome, também bastante usado, né? Então, José Silva seria J. Silva. Outros fatores, né, devem ser considerados, que são o tamanho e os caracteres permitidos para as senhas. Então, mesma coisa acontece com as senhas, né? É um outro problema. Então, muitas vezes tu não tem essa condição de tornar único um login, porque a senha não é compatível de um sistema com o outro. Vamos lá. O que mais? Então, o responsável pela criação dos usuários, partindo do zero, okay? Imagina assim, nós estamos montando uma estrutura de um AD, estamos cadastrando usuários num banco de dados, estamos cadastrando usuários num sistema web. Que informação chega para quem está fazendo essa criação? O nome completo dos usuários, normalmente, CPF, algumas informações administrativas, por exemplo, o número, o código do funcionário, o setor em qual ele trabalha, informações textuais, né? Então, essas informações administrativas são importantes, né, para fazer grupos de usuários. Então, por exemplo, ali no caso do Almox, tem 4 usuários do almoxarifado, beleza. Então, vai ter um grupo chamado Almox e aqui está o José Silva e mais 3. Mas aí já é uma outra estrutura, né? A gente tem que criar eles primeiro. Esse fator aqui é importante. O nome do usuário deve ser único. E o deve aqui é realmente. Então, ao adicionar poucos usuários em uma base existente, né, que já vai existir usuários, ou se está se criando do zero, também acontece, não é um grande problema de realizar manualmente. Mas a questão está, e for um grande número, né, se for um grande número de usuários a serem criados, tem que se usar um sistema, na verdade, um procedimento, né, automatizado, um sistema para validar esses caras. Não é um trabalho colossal, ok? Complicado. Além de ser improdutivo, é cansativo, estressante, né? A gente não chega numa solução. Então, as ferramentas utilizadas para a criação de usuários, falando aqui de Microsoft Active Directory, falando aqui de Linux, falando aqui de sistemas como do WordPress, do Moodle e por aí vai, possuem normalmente alguma funcionalidade de importação de dados a partir de arquivos. Então tu consegue pegar um arquivo num formato específico, usar uma ferramenta qualquer do próprio sistema, da própria aplicação, e tu importa esses usuários aqui. Muito bem, mas tu tem que fazer esse arquivo. Aí que eu quero chegar. Quando tu tem esse arquivo aqui, tudo é lindo. Mas e esse arquivo aqui?
Então, claro, tem que se observar o formato desse arquivo de importação. Então, não é esse o problema. Isso aí é fácil, está na documentação, no manual. Tem que ter X campos lá separados por 2 pontos, ponto e vírgula. Bom, o problema é criar usuários únicos a partir de lista de informações das pessoas. Então, importante ter um script de geração de usuários. E aí que está a minha contribuição aqui com vocês. Esse script aqui, chamado monta users, está disponível no meu GitHub /monks/monta users. Facinho de achar. O que faz esse script aí? Então, na versão 2, né? Tem a versão 1 e a versão 2. Aí só as saídas que são um pouco diferentes, né? Mas eu vou falar aqui da versão 2. As duas estão disponíveis lá. Desenvolvido em Python 3. Então esse script gera nomes de usuários a partir de nomes completos em 2 formatos. Então nome.sobrenome, iniciais mais sobrenome. Trata os conflitos, ou seja, se tu pegar uma lista de nomes, o primeiro vai ser José.Silva. Por quê? Porque o nome é José Duarte Silva. Legal. O segundo, José, que tiver um Silva no último sobrenome, tu vai ter que usar outra coisa. Usar o sobrenome do meio. Então, digamos que seja Pereira. Então, José Pereira. Mas isso aqui tem um limite, né? E o próximo, José Silva, que for Silva Silva, por exemplo, José Silva Silva. E agora? Aí nós temos um conflito que não conseguimos resolver de forma automatizada. Então esse script aqui ele te gera um arquivo com os conflitos para serem tratados de forma manual. Mas aí, numa criação de um volume grande de usuários, tu vai te tratar só desses caras aqui. Não tem mágica. Nos testes que eu fiz aqui, com 500 mil nomes, chegou a ter menos de 5% de conflitos. Isso é muito bom. A saída desse monta users, o padrão dela é para se usar em new users, um comando do Linux para importação de usuários. Mas ele exporta em CSV também. E aí tu pode usar em qualquer ferramenta. Adaptar, inclusive, isso é um script, né? Pode adaptar a saída da forma que quiser. É um script em Python, código-fonte aberto, disponível, público, tá? Então, tu tens assim, ó, na execução da ferramenta monta users, tu passa um arquivo só com os nomes completos, o tamanho da senha, se quer gerar estatísticas ao final, o formato da saída, o padrão é para new users, mas pode escolher para CSV, só trocar o 0 para 1 aqui. Os usuários, o formato do usuário, se é nome.sobrenome ou inicial sobrenome. E se quer remover ou não os acentos do nome completo. Então, o username nunca vai ter acento. Então, José Silva, José, digamos que seja isso, José Silva. Ou vai ser J Silva, ou vai ser José.Silva, sem acento. Tá aí o nome completo dele, que vai lá ficar num outro campo. Quer manter esse acento aqui ou não? É isso que faz essa opção. Então tá. Aqui são as estatísticas, né? Eu peguei a estatística aqui, gerando de 500 mil nomes, cerca de... Claro, isso aqui é um exagero, né? Um absurdo. Isso não vai acontecer de um dia para o outro, né? Mas chegou a ter 17.427, ou seja, 3%. Claro que vai depender dos nomes, né? Depende, mas sério, usei nomes reais, né? Então, é por aí que vai se ter de conflitos a serem tratados manualmente. Claro que nesse número absurdo aqui, isso aqui é uma coisa absurda. Mas, estivermos tratando aqui de 1000 usuários,
tu ter 3% aqui, tu teria cerca de 30 desses usuários que teria que tratar manualmente. Que é um bom número, né? Não estamos tratando de 1000. Então vou fazer uma demonstração aqui, na realidade, de duas coisas, né? Do script monta users e um outro script que gera nomes aleatórios. Para que serve esse aqui? Digamos que vocês queiram fazer experiências com um grande número de usuários fictícios, obviamente. Precisa de um nome com um formato real, certo? Que tenha nome, sobrenome, nome do meio, ok? Então, esse script faz isso. Então, eu pego a saída desse cara aqui, jogo nesse monta users para fazer experiências aí de criação de usuários. Mas pode se usar para outras coisas também, né? Para popular um banco de dados, como quiser. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse cara. Então, olha só. Primeiro vou mostrar o monta-nomes aqui, como é que ele funciona. Então, assim, o que tem aqui para ser executado, né? Aliás, lá no GitHub eu já deixei 100 mil nomes e 500 mil nomes disponíveis, gerados, caso queiram, né, para fazer algum teste. Não precisa nem executar aqui esse script, né? Mas eu tenho o seguinte, eu tenho 2 arquivos, e vocês podem alterar também, o que quiser, com nomes, primeiros nomes, e tenho outro com sobrenomes, que eu coletei, certo? Várias listas aí. Então, deixa eu ver quantos tem aqui, que eu nem me lembro mais. Nomes são 1000 e sobrenomes 2134. Então, vamos fazer uma execução aqui para vocês verem como funciona. Vamos lá. Monta nomes. Então, o que eu tenho que passar aqui? Um arquivo com os nomes. Isso está disponível também lá no GitHub. Com sobrenomes. A saída, que é por padrão saída.txt. A quantidade de nomes. Então eu quero gerar, por exemplo, 200 nomes. E se vão estar em ordem ou não. Certo? Aqui é um 01. Eu não vou usar. Então eu quero 200 nomes a partir dessa montagem aqui. Feito. Então, foram criados 200. Essa voltas aqui é caso tenha algum conflito de nomes, ele vai passar mais de uma vez. Aquele de 500 mil ali, ele passa algumas vezes. Okay? Muito bem, então o que ele gerou? Esse arquivo aqui, ó, saída.txt. Que tem nomes aqui. 200 nomes. Então são nomes, olhando aqui, pô, não está ordenado, né? A gente não pediu para ordenar. São nomes para evitar o uso de nomes de pessoas reais, né? Ah, mas eu conheço uma Emily Jong. Tá, isso aqui está gerado aleatório, né? A chance de acontecer pode acontecer, ok? Que são baseados em nomes que existem. Beleza? Então, olha só. Eu vou pegar essa saída aqui, que foi gerada agora, e eu vou usar no monta users. Certo? Então, olha só. Eu vou copiar aquela lista ali, ó, saída, vou copiar aqui para demo.txt. Vou botar aqui demo nomes, certo? Feito. Então, esse demo nomes aqui tem essa lista de 200 que nós criamos agora. Beleza. Então, vou pegar aqui monta users versão 2. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada na ajuda aqui. O mínimo que a gente tem que fazer é passar o nome de um arquivo. Podemos definir o tamanho da senha, se geramos estatística no final, se o formato da saída vai ser para uso com o comando new users, ou vai ser uma saída em CSV, o formato dos usuários, se é nome.sobrenome ou inicial sobrenome, e se vamos remover os acentos ou não do nome completo.
Então, assim, o uso mais básico seria passar o nome do arquivo. É o que eu vou fazer agora. Feito. Então ele passou total de 200 linhas, total processado, primeira tentativa. Então você não deu nenhum conflito aqui. O que é conflito? Se desse, por exemplo, duas Erika Luft, a outra não seria Luft, seria o nome do meio dela. Aqui é o formato do new users, certo? Se eu quiser usar isso aqui em outro sistema que não um Linux, então o que eu faria aqui? Eu pegaria essa saída aqui e aplicaria a seguinte forma. Ó, eu vou criar o arquivo agora, certo? Então, ó, eu vou pegar o arquivo, o demo, não vou botar as estatísticas, ó, vou zerar as estatísticas para não aparecer aquelas informações no final ali, porque eu vou usar o arquivo. Vou usar senhas com 10 caracteres. E eu vou jogar esse cara aqui num arquivo que vai ser importa usuários. Só direcionei a saída ali. Feito. O que tem nesse importa usuários aqui? Ó, tenho 200 usuários no formato do arquivo new users. Então, se eu tivesse que importar isso aqui no Linux, bastaria fazer isso. Eu estou importando 200 usuários. Eu criei os caras agora. Então, olha aqui. Vamos pegar um deles aqui. O Andressa.eduardo aqui. Vamos ver se ele foi criado corretamente. Está aqui, ó. Então, criou usuário. Informações sobre grupo e usuário é feito automaticamente pelo sistema quando se faz o uso do new users. O nome completo, o home, e é isso aí. Tá, mas digamos eu não queira usar no new users. Eu quero importar lá num sistema meu. Então eu vou usar o formato de saída CSV. Então vou passar aqui, ó, menos O, menos O, 0. Botar aqui importa sistema, vamos botar, sem um sistema genérico. Feito. O que tem nesse arquivo aqui? O nome do usuário, a senha e o nome completo. Tá, mas eu não quero esse usuário aí, nome, ponto, sobrenome. Eu quero as iniciais. Então, a gente vai mudar aqui, ó. Vamos usar o menos U e vamos colocar opção 0. E eu quero ver as estatísticas, certo? Então não vou salvar em arquivo agora, eu quero ver as estatísticas para ver se houve algum conflito. Não houve conflito nenhum. Se houver conflito, o que vai acontecer? Vai ter um arquivo, deixa eu ver se eu acho um deles aqui. Está aqui, ó. Vai ser uma coisa desse tipo assim, ó. Vai gerar um arquivo conflitos.csv, isso é automático. E aqui tem os usuários que deram conflito. Esse caso que foi a execução aquela dos 500 mil ali. Bom, beleza. Então, vou gerar um arquivo aqui, importa usuários 2. Feito. Vamos editar ele aqui. Importa usuários 2. Ó. Então estou usando o nome truncado aqui com as iniciais, ó. Então, por exemplo, aqui Cauê Rumbalerro, sei lá, Giorgio, C. Giorgio. Esse outro, Cauê Santana Tavares Venturi, C. Venturi, e por aí vai. Então, onde é que está disponível esse script? No GitHub. Além disso, aqui no GitHub tem os 100 mil nomes gerados, 500 mil nomes gerados.
Aqui tem uma versão otimizada desse script, para quando é uma grande quantidade de nomes a serem gerados. Aqui tem exemplos de nomes e sobrenomes. O script de criação de usuários fica disponível aqui. Monta users. Então, tem a versão que eu usei aqui, a versão 2, que tem mais opções. E aqui tem exemplos também, ó, de arquivos com nomes completos para fazer experiências aqui. Lembrando, pessoal, que são scripts, né? Vocês podem alterar da forma que quiser. Então, em resumo, o que nós temos aqui nessa rotina de criação de usuários? Parece uma coisa trivial, né? Mas não é trivial, ok? É uma coisa que demanda tempo. Às vezes é complicado pelo número de informações que nós recebemos, a qualidade das informações também. Então, qual é o padrão hoje em dia? O padrão hoje em dia é usar CPF como usuário. Agora temos um probleminha. E o e-mail? Para usar o CPF, o e-mail do usuário da empresa vai ser o CPF, o nome da empresa? Não, né? A gente vai ter que criar um formato literal. E para isso que servem esses scripts aí. Então, espero que seja útil para vocês.